Eu vou pedir a permissão aqui do senador Humberto e do senador Eumano, mas vou começar aqui pela senadora Sandra, pedir essa deferência aos senhores. Senadora, tivemos segunda-feira lá por determinação da presidenta, no final de semana nós conversamos e eu pontuei a ela a situação como estava o estado do Amazonas e ela fez essa determinação para ir imediatamente. Como a agenda estava muito complicada, tomamos uma decisão de ir logo na segunda-feira e estivemos lá. Queria lhe dizer que encaminhei a bancada do estado do Amazonas, na semana passada, uma correspondência que enviamos ao governador do Amazonas, mas para que toda a bancada do Amazonas tomasse conhecimento daquilo que o Ministério da Integração já vinha apoiando. Hoje, o Ministério tem 19 reconhecimentos de estado de emergência das cidades do Amazonas. Nós sabemos que existem mais e sabemos que existirão ainda mais pedidos, mas eles ainda não chegaram ao Ministério da Integração. E o nosso reconhecimento, ele é imediato, como também a nossa ação, ela independe, porque nós já conhecemos, independe da decretação ou do reconhecimento do estado de emergência. Nós já investimos lá entre kits humanitários, que são a cesta básica, a água, a madeira, o kit de limpeza, o kit de higiene, colchões, combustíveis e todo o apoio que foi possível nós já mandamos diretamente para os municípios, porque nós temos um contrato com as empresas e essas empresas já se propuseram a entregar aos municípios. E nós fizemos a indicação de um técnico do Ministério para acompanhar na balsa a entrega desse material nos diversos municípios lá no Amazonas. Ontem lá nós reafirmamos ao governo do estado, à prefeitura de Anamã, que além do apoio que nós vamos continuar a dar, nós vamos também contribuir com a presença do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco da Amazônia, para que eles possam estar levando a renegociação para todas aquelas famílias que estão atingidas nessas cidades que já têm o decreto de reconhecimento. A outra questão é também solicitar aos prefeitos que aqueles trabalhadores que possam ter recursos no Fundo de Garantia para que eles possam sacar para restabelecer um pouco a sua vida, já que alguns perderam muita coisa, outros tiveram a oportunidade de levantar as suas casas com o apoio tanto do Estado quanto do governo federal. Então, essa é a nossa resposta que nós estamos providenciando. Com relação a minimizar o risco, nós estamos trabalhando num monitoramento. Posso até pedir aqui ao general Adriano que ele possa, se necessário, detalhar um pouco mais. Mas nós estamos trabalhando no monitoramento e sabemos que as águas que inundaram o Acre, elas com certeza levarão para o estado do Amazonas essas águas e municípios como Boca do Acre, que está ali na divisa com o Acre, mas já no Amazonas, também sofrerá com as enchentes. Como o próprio Cheia do Rio Negro e do Rio Solimões, eles vão contribuir para que haja, não só naquelas cidades do Alto Solimões, mas também do Baixo Solimões, e, consequentemente, eles vão continuar a encher os rios. O que nós estamos fazendo é fazer um monitoramento, ajudar preventivamente e aí tratar de uma prevenção. Obras preventivas, elas são muito mais difíceis, elas muitas vezes são inerentes ao Ministério das Cidades, que faz a prevenção, mas nós também estamos querendo participar junto dentro de uma política nacional de defesa civil, que os demais ministérios
tenham uma sintonia maior para que a gente possa trabalhar efetivamente na questão preventiva. Mas muitas vezes nós sabemos, como visitamos Brasileia lá no Acre e visitamos agora Anamã no Amazonas, muitas vezes as cidades estão construídas, tem uma topografia que não permite qualquer tipo de obra preventiva e nós teríamos que mudar as cidades de lugar. Muitas vezes a necessidade é mudar as cidades de lugar. Mas eu queria ratificar, colocar o Ministério à disposição do Governo do Estado do Amazonas, mas principalmente da senhora, para que a gente possa apoiar o seu Gostaria de convidar Estado. o senador Humberto Costa para compor a mesa aqui, por favor, na condição de relator da Comissão de São Francisco e líder do PT. Oh, não sei, general, se o senhor quer fazer algum comentário para a senadora, que vale também para alguma observação que o senador Gladson e o próprio senador Jorge Viana, que está aqui, que participaram conosco de todos esses eventos na região norte. Bom dia a todos. Uma satisfação poder estar aqui nessa casa, até para prestar um pouco de contas do que nós estamos fazendo no Ministério para que o Brasil tenha um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil um pouco mais eficiente do que nós temos hoje, porque sempre há o que melhorar. Senadora, o problema das cheias do Rio Amazonas não tem como nós prevenirmos, ou seja, não há uma obra que se possa fazer como em outras áreas, que se faz uma barragem, se contém a cheia inicialmente e se soltam depois as águas gradativamente. E nós temos que tentar mitigar. E mitigar é que a cheia aconteça, mas que não cause danos. Então, nós tivemos lá agora, como o ministro falou, em Anamã, né, e é uma solicitação da Prefeitura e o próprio Governo do Estado, que está apoiando, né, de nós elevarmos mais as casas, evitando assim que a cheia atinja a população naquilo que lhe é mais caro, que é o seu habitat, a sua casa. Mas, em contrapartida, nós temos uma legislação que diz que nós não podemos aplicar recursos em residências dentro da área de risco, ou seja, temos que retirar essas pessoas. Agora, se nós fizermos uma enquete na sociedade lá daquela cidade, como de outras, e dizer que nós vamos mudar a cidade para uma parte alta, a população não quer. Então, nós temos que, eu penso, aí é um pensamento meu, que nós temos que ouvir a sociedade. Eles querem permanecer ali. Então, em vez de fazer uma prevenção, que é reduzir o risco que o desastre ocorra, nós temos que fazer a mitigação. O desastre vai acontecer, o desastre é a cheia, a subida das águas, mas esse desastre não vai causar danos pessoais, porque nós vamos poder elevar as casas. Vamos trabalhar agora em ver uma forma de ser viável o nosso apoio a que o Estado possa fazer isso. Elevar as casas para um nível em que as cheias não as atinjam. Ou fazer casas flutuantes, como já existem algumas lá, instalações que nós vimos lá. Mas vamos estudar isso, porque prevenir praticamente impossível. Não existe uma engenharia para isso, mas podemos mitigar, sim. Obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez ao ministro e também ao general Adriano, que, como disse, desde o início, o Ministério está acompanhando, não só acompanhando, mas agindo com relação a esses nossos municípios. E eu gostaria de agradecer, porque eu estou acompanhando essas entregas, eu estou acompanhando via as prefeituras, portanto, eu gostaria de agradecer. Com relação a essa situação de Anamã, que é realmente muito difícil, porque é muito difícil você chegar a um acordo com toda a cidade. Mas creio que essa solução de levantar as casas pode ser uma situação que venha ajudar e que venha ter o acordo de todo mundo. Mas é muito importante, sobretudo nas escolas, nos hospitais, porque aquilo se repete todo ano. É um problema que todo ano acontece. Então, a participação do Ministério, conversando com outros ministérios, talvez com o Ministério da Cidade,
isso é importante buscar essa solução para nós, para o município, para o governo, para a prefeitura. E eu agradeço mais uma vez a atuação de vocês, a dedicação, a disposição de ir. Eu sei que o general Adriano faz um monitoramento diário. Quando eu chego lá para dizer que o rio está enchendo, ele já sabe, mais do que eu, pelo monitoramento dele. E sei que vocês estão atentos. Então, esse estudo poderia ser continuado, juntamente com outros ministérios, para que a gente tenha essa solução. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada. Obrigado, senhora.